Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 6, do 25 ao 33. Amém? Vamos lá? Vamos fazer a leitura. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves dos céus, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Qual dentre vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer um deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe, amanhã lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis dizendo, que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas estas coisas. Pois vosso Pai Celeste sabe que necessitai de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta o dia o seu próprio mal. Amém? Eu convido a igreja para orarmos. O tema, vivendo o reino de Deus. Vamos lá, Juliana? Giovana? Eu gostaria de, nesta noite, com esta reflexão, vivendo o reino de Deus, estar aqui, ministrando aos vossos corações, da mesma forma que o Pai, através do seu Espírito, ministrou ao meu coração. Primeiro, eu quero dizer que existem muitos deuses. E muitas pessoas chegam a dizer que o Deus da Bíblia é o mais poderoso. Mas em primeiro lugar eu quero deixar claro aqui, que existe um só Deus. Uma só fé, um só batismo, um só Senhor e um só reino. E é desse reino que nós vamos refletir um pouco nesta noite, porque o assunto é vasto, pode passar. Quando começou o reino de Deus? Está aqui algumas imagens que eu gostaria que vocês dessem uma olhada, né, para que a gente pudesse entrar um pouco no clima desse tema, tá? Do jeitinho que está aí. Nós vamos ver depois que foi uma visão que João teve na ilha de Pátimos. Pode passar, Giovana. Vamos lá. Quando começou o reino dos céus? Vamos tentar entender esse reino. Primeira coisa que eu quero que vocês entendam. Salmo 103, 19. Ele vai dizer que o reino dos céus estabeleceu o Senhor o seu trono, e o seu trono domina sobre tudo. Então, o reino de Deus, ele começou nos céus. Olha, nos céus estabeleceu o Senhor o seu trono.
Então, vamos entender o que é esse reino, porque a palavra de Deus fala demais deste reino. Quando estava pesquisando sobre esse assunto, eu fiquei perplexa, porque é muita informação sobre esse reino, tá? Então, o Salmo 103:19 vai dizer que o reino de Deus, ele começou desde a fundação do mundo. E nós precisamos entender o princípio, o fim, mas eu quero ficar ao meio. Eu vou apenas citar o início, tá? Que já citei no Salmo 103:19, que o reino, ele existe nos céus desde a fundação do mundo, sempre existiu, tá? Então vamos ter essa informação. O reino sempre existiu, tá? Eu quero depois passar um pouquinho no fim e nós vamos a ter a nossa reflexão no meio, porque não daria para explanar princípio, meio e fim, tá? Mas vocês precisam compreender que o reino dos céus, ele começou lá no conselho da eternidade, quando nem havia ainda Deus feito o homem. Estava Pai, Filho, Espírito Santo, traçando o plano da história humana. E o reino já existia, tá? Nos céus estabeleceu o Senhor o seu trono, e o seu reino domina sobre tudo. Alguma coisa do princípio. Vamos lá, já lemos aqui, pode passar. Pode passar, Giovana. Pode passar. Tá, vamos começar aqui. É que se eu for falar vai demorar muito, tá? E eu quero me ater ao meio. Eu quero que você traz para mim a imagem do Apocalipse. Acho que está um pouquinho para trás. Onde tem a referência do fim. Nós vamos ver, nós não vamos ler, mas eu quero citar, tá? Nós falamos um pouquinho do início, eu quero fazer uma citação do fim, para depois nos atermos ao meio. No fim, não deu aí, né? Então tudo bem. Vamos lá. Apocalipse vai dizer, no capítulo 4, todinho, e no capítulo 5, uma visão geral do fim. Ali, todos os apóstolos e discípulos já haviam morrido. Só faltava João, apenas João, irmão de Jesus, estava vivo. E Roma lançaram João na ilha de Pátimos para morrer no deserto, abandonado, isolado, deixado lá para morrer à míngua. Veja bem, Roma estava no comando da história. Os apóstolos já haviam falecido, cada um à sua maneira. Nós sabemos que João Batista teve sua cabeça decolada. Nós sabemos que Pedro morreu crucificado de cabeça para baixo. E cada um teve a sua história. E era interessante para Roma eliminar todos os influentes que pregavam a palavra de Deus. Não deu aí ainda? Tá. Então vamos lá. Eu não quero que vocês leiam agora, mas vocês podem ler em casa. Apocalipse, capítulo 4 e 5. E ali vocês vão ver que quando João foi lançado naquela ilha para morrer, abandonado, de repente ele ouve o som de trombetas. E o texto diz que ele foi levado em espírito e teve uma grande visão. E ali, naquela visão, se vocês quiserem ler depois, vocês vão ler. João teve uma visão do reino dos céus. E ali o Senhor começa a falar com João e diz: escreve todas estas coisas. Então, nós vamos ver
que o Apocalipse vai deixar claro a visão do reino dos céus no final. Ali Deus dá para João a profecia do fim, de todas as coisas que irão acontecer. Então, vamos ficar agora, vamos nos ater, então, no meio. No meio. Citei um pouquinho o começo. Falei um pouquinho do final, muito pouco. Mas, e que tudo isso tem a ver conosco? Então, nós vamos ver, no início do ministério de João Batista, fazia 400 anos que Deus não falava com o seu povo, que Deus não se revelava mais à igreja. 400 anos que Deus não mandava mais profeta em Israel. Então nós temos a revelação, mas 400 anos de silêncio. E aí, quem quebra esse silêncio? João Batista começou a pregar no deserto. Todo Israel começa a ouvir a mensagem de João Batista. Veja bem, 400 anos sem que o povo ouvisse falar de Deus. De repente, no deserto, aparece um homem estranho, diferente, barbudo, cabeludo, usava vestes diferentes, comia comidas diferentes, e ele sai e vai para o deserto pregar. E ali, ele começa a pregar: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. E ali ele começa a trazer essa mensagem do reino. E a palavra de Deus diz que ali pregando no deserto, toda a urbanidade ouvia o eco da sua voz. E as pessoas saíam e vinham para o deserto ouvir aquela mensagem diferente. Quem foi João Batista? João Batista era primo de Jesus, 6 anos mais velhos. Fora separado por Deus desde o ventre de sua mãe. Quando Maria, grávida de Jesus, foi visitar Isabel, fugindo. Quando ela chega e vê tua prima Isabel, Isabel diz: de onde me provém que venha visitar-me a mãe do meu Salvador? Porque a criança estremeceu de alegria no ventre. Isabel sentiu João Batista dentro do ventre se alegrar, porque ali chegara Maria, trazendo no seu ventre o Salvador do mundo. Este é o prometido, viveu seus dias esperando para confirmar a profecia na vida dele. E aí, ele começa a pregar no deserto. E o interessante, igreja, por que João Batista vai pregar no deserto? Por que João Batista não vai pregar no templo? Ele era filho de Zacarias. Ele era filho de sacerdote. Por que João vai para o deserto pregar? Cabeludo, barbudo, esquisito. Ah, como a palavra de Deus é maravilhosa. A palavra de Deus diz: voz do que clama no deserto. Sabe por quê João Batista vai pregar no deserto? Porque o templo estava ocupado com Anás e Caifás, sacerdotes a serviço de Roma. Deus não estava no templo. E Deus vai para o deserto e leva João Batista com ele para o deserto. E ali, eles começam a pregar, a anunciar que o reino de Deus chegou até nós. E é interessante, porque João Batista,
comia uma comida diferente? Por que João Batista vestia uma roupa diferente? Por que João Batista era tão diferente? Primeiro, porque todo sacerdote tinha que usar vestes sacerdotais. E as vestes sacerdotais estavam no templo, com Anás e Caifás. Por que ele comia uma comida diferente? Porque a comida do sacerdote estava no templo. Uma própria indignação da Trindade. E eles vão, e ali começa Deus falar ao povo. Como estamos aqui. Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Queridos, nós precisamos entender o que é reino dos céus. Nós lemos, pode passar, isto. Aqui, voz do que clama no deserto. Todos vocês já leram. Porque ele vai pregar no deserto. Deus é expulso para o deserto e leva João Batista com ele. Vai com Deus o maior homem da antiga dispensação. Tudo isso eu já falei. E o Novo Testamento começa com Deus no deserto e termina com Cristo morrendo e expulso. Os homens expulsaram Deus e Jesus da igreja. Os homens expulsaram Deus do templo e Jesus da igreja. Queridos, a palavra de Deus diz que nós somos o templo do Espírito Santo, que nós somos a morada de Deus, que nós somos casa de Deus, que o Espírito Santo mora em nós. A palavra de Deus diz que Deus não habita em templos feitos por mãos de homens, porque Ele é um Deus vivo e Ele habita num templo vivo que somos nós. E quantas vezes nós como igreja, nós como templo do Espírito Santo, já não percebemos mais Deus dentro de nós. Já não percebemos mais o Espírito Santo dentro de nós. E muitas vezes Deus já não está mais dentro de nós. E nós vamos procurar entender isto. E aí, só umas figuras para vocês. Eu acho que é legal essa questão de vendo. Pode passar. Pode passar. Pode passar. João Batista, precursor de Jesus, vem anunciando que o reino já chegou e está entre nós. E nós vimos aqui no começo que o reino sempre existiu. Nós vimos também que ele sempre existirá. Mas agora, para nós, igreja, o reino chegou e está dentro de nós. O reino de Deus não vem de forma visível, não vem com aparências exteriores. O que é o reino de Deus? Queridos, só vai ver o reino quem estiver dentro desse reino. Só quem está dentro do reino pode ver o reino. Se eu não estiver visualizando, vendo este reino que está dentro de nós, significa que eu ainda não percebi esse reino. Significa que eu ainda não estou dentro deste reino. Então o reino de Deus, ele não vem de forma visível, ele não vem com aparência exterior. Reino de Deus são valores plantados dentro de nós. Reino de Deus é quando eu creio num Cristo, é quando eu creio num Salvador. E esse Salvador gera em mim um poder tão grande. Um poder tão grande. Sabe o que significa a palavra poder? Significa dínamos. É algo que explode dentro de nós.
E é dentro, não é fora, é dentro de nós. E quando esse poder acontece dentro de nós, ele vai ter uma manifestação no exterior deste reino que está dentro de nós. O reino de Deus é um poder interior que entra na alma humana e se apossa dela. Quando vivemos o reino, não dá mais para viver da mesma maneira. Não dá mais para viver do mesmo jeito. Eu tenho o Espírito Santo me guiando em toda a verdade. E eu quero que Ele me guie na verdade deste reino. Todo reino tem um rei. E todo reino tem suas leis. E quando eu creio que este reino está dentro de mim, eu quero seguir as leis deste reino. Esse reino de Deus domina um rei, reinando sobre pessoas que aceitam esse governo, suas orientações, suas verdades. Reino de Deus é novo nascimento, novo DNA, povo santo. Quando Jesus disse para Nicodemos, necessário vos é nascer de novo. Ele já está falando daquelas pessoas que irão se encontrar com Cristo e não vão conseguir mais viver da mesma forma. E ele diz: quem não nascer de novo não pode ver o reino dos céus. Eu preciso do novo nascimento para começar a enxergar esse reino invisível, mas real. Ninguém vê, mas eu vejo, eu creio, eu tenho certeza absoluta que existe um reinado de Deus dentro de mim. E o que é novo DNA? Nós temos um DNA biológico que fez com que nascêssemos dos nossos pais. Mas quando nós nascemos de novo, nós vamos ser tomados por um outro DNA. É o DNA que vem do trono da glória de Deus. É o novo nascimento. Novo nascimento é começar a aprender coisas novas do reino. Eu quero agora saber como é esse reino, quais as leis que regem esse reino, porque eu quero aprender, eu quero viver nas leis deste reino, eu quero conhecer profundamente esse rei. Pode passar. Só para refletir, pois o reino de Deus não é comida e nem bebida, mas já alegria, justiça no Espírito Santo. O reino de Deus não é comida e não é bebida. Pois o reino de Deus não é comida e nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Gente, olha que coisa mais linda. Olha que maravilha. Pode passar. E aqui nós lemos o texto: buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Quando eu tenho esse reino, quando eu tenho domínio de um reino sobre mim, a palavra de Deus diz, Jesus disse: olha, tudo que você precisar, você vai ter. Ele sabia que precisamos de coisas, de comida, de bebida, de vestes, de alimento, de coisas. Mas ele diz: se você me buscar em primeiro lugar na tua vida, e a minha justiça, as demais coisas vos serão acrescentadas. Ele diz: não andeis ansiosos por coisa alguma. Por que você está tão ansioso? Eu cuido. Eu cuido de você. Eu cuido. Aquieta o teu coração. Eu cuido da tua comida, eu cuido da tua bebida, eu cuido da tua veste, eu cuido de tudo. Mas para isso, eu preciso buscar o reino de Deus em primeiro lugar. E o que precisamos fazer para vivermos o
reino. Primeiro lugar é o novo nascimento. Começo a aprender coisas novas. Segundo lugar, essa carta de Pedro, de 3-11, depois quem quiser ler pode ler. O apóstolo Pedro, ele vai dizer: você já nasceu de novo, então agora você precisa acrescentar a sua fé. Ele vai dizer assim: acrescentai a vossa fé, o conhecimento, a virtude, a sabedoria, a bondade, a benignidade. E ele vai fazer uma lista grande. Aí ele diz assim: quem não observa estas coisas é cego, e o amor do Pai não está nele. Viver o reino no primeiro momento é novo nascimento, depois é acrescentar esse novo nascimento todas as leis do reino de Deus que se encontram nas bem-aventuranças. E aí no Sermão do Monte, nosso Senhor descreve a justiça do reino. A gente lê, mas não para pensar. O que é essa justiça? Buscai, pois, em primeiro lugar o reino. Já entendemos que é Deus, é o reinado de Deus reinando em nós, que esse reino é invisível, mas real. E a justiça, o que é? Então vamos ver. Mateus 5:20. Quem quiser anota, depois você vai ler. Vai dizer assim: pois eu lhes digo que se a justiça de vocês não for muito superior à dos fariseus e mestre da lei, de modo algum entrarão no reino dos céus. O que é essa justiça? Eu preciso dessa justiça para entrar no reino de Deus. Eu preciso do novo nascimento para começar a viver o reino. Vamos tentar entender o que é essa justiça. Vamos lá. Pode passar. Pode passar. Tá. Pode passar. Pode passar. Pode passar. Isto. Que espécie de justiça é essa? Esse versículo liga os aspectos presente e futuro do reino. A qualificação para entrar no futuro reino é a justiça presente. Justiça essa que deve exceder a dos mestres e fariseus. Como a gente não presta atenção? Que justiça é essa? Vamos tentar entender. Eu posso garantir a vocês que este assunto foi alvo de muita pesquisa. Eu não entendia muito bem isto. O que é essa justiça? Pode passar. A justiça que Jesus está falando, ela tem que ser superior à dos mestres da lei, que eram os grandes homens da história, os grandes teólogos do Velho Testamento. E eles se dedicaram muito tempo estudando as Escrituras, e cujo principal objetivo era a definição de justiça. Passaram muito tempo tentando entender essa justiça. Pode passar. Pode passar. Pode passar. Os mestres da lei e seus discípulos eram motivados pela preocupação única de alcançar justiça. Para eles, depois de tanto estudo, eles chegaram à conclusão que justiça era obediência. Gente, eu estou resumindo, tá? Mas Jesus vai dizer que a nossa justiça tem que ser superior à dos mestres da lei, dos teólogos e dos estudiosos. Então, qual justiça é maior do que a obediência? Muitas vezes, nós ficamos muito presos à obediência, a obedecer, a ritos, a legalismos. Mas Jesus vem e diz: olha, tem que ser uma justiça diferente.
Não pode ser essa dos mestres e dos fariseus. E qual a justiça que é diferente? A justiça do reino de Deus. Vamos tentar entender. É isso aqui, ó. É o produto do governo de Deus no coração humano. Deus precisa governar nossa vida hoje, se quisermos entrar no reino amanhã. Não se pode satisfazer a justiça do Sermão do Monte com o simples cumprimento do sentido exterior e do seu ensino. Pode passar. Vamos lá. A justiça que é superior, a dos mestres e dos fariseus, é o amor. A justiça que é superior, está aqui. A justiça de Deus manifesta-se na atitude de coração, motivado pelo amor para com a pessoa que lhe fez mal. E que não tem motivação de vingança pessoal. Esse amor se estende até aos nossos inimigos. Mateus 5:20. Jesus vai dizer que se tua mão te escandalizar, corta e joga fora. É melhor entrar no reino sem mão, do que tendo as mãos e seres lançados no inferno. Ele vai dizer que se teus pés te escandalizar, corta e joga fora. Porque é melhor entrar no reino aleijado, sem pé, do que teres os 2 pés e seres lançados no inferno. Ele vai dizer, se um dos teus olhos te escandalizar, corta e joga fora. É melhor entrar no céu cego do que teres os 2 olhos e seres lançados no inferno. O que Jesus está nos ensinando com esta palavra? Ele está dizendo, por amor a essa justiça, a esse reino, tem coisas que eu posso olhar, mas eu não vou olhar, porque eu preciso me manter inteiro no reino de Deus. Tudo começa com os olhos. Eu amputo meus olhos de olhar. Tem coisas que eu posso pegar, mas quando eu entendi esse reino, essa justiça, eu deixo de pegar, eu me amputo de pegar, para me manter inteiro para o reino de Deus. Tem caminhos que eu posso andar, mas não dá mais para andar. Então eu amputo os meus pés de andar por certos caminhos e me mantenho inteiro no reino de Deus. O amor busca o melhor bem-estar, até mesmo dos inimigos. O que Jesus quer nos ensinar com justiça não é obediência. Porque quem entender o valor do reino e da justiça, ele está superior àquele que obedece. Obedecer é muito mais fácil. Passa uma lista de coisas que eu devo obedecer, eu vou tentar obedecer. Mas Jesus não passou nenhuma lista para a gente obedecer. Jesus não fala de regras. Ele fala de princípios. Ele fala de valores. Bem-aventurados os humildes de coração, porque deles é o reino dos céus. Isso é superior à obediência. Bem-aventurados que têm sede e fome de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Isto é superior à obediência, porque quem busca a justiça e o reino, ele está superior, ele está amando até mesmo os inimigos. Ele não tem vingança pessoal dentro dele, porque o reino está dentro dele. E ele o tempo todo, através do Espírito Santo, ele quer viver esse reino, porque esse reino é o verdadeiro sentido da nossa vida.
Nós temos muito medo da morte. Mas a palavra de Deus diz que seremos eternos. Deus nos criou para sermos eternos. Eu fecho os olhos aqui, abro lá e começo a minha vida, verdadeira vida na eternidade com meu Senhor. Deus nos criou para sermos eternos. Então o bom amor busca o melhor. O amor pode retribuir uma maldição com uma bênção, uma violência com gentileza, recompensar um erro com benignidade. O amor não é motivado pelo espírito de vingança, mas da preocupação com a vida do outro. Essa é a justiça superior à dos mestres e dos fariseus. Essa é a justiça que o Senhor Jesus está nos ensinando, está plantando em nós. Pode passar? O reino de Deus não vem com aparência exterior, vocês já entenderam? Jesus nos ensinou a orar. Pai nosso, venha o teu reino. É a oração que ele ensinou. Quando você estiver orando, Pai nosso, meu Pai, venha o teu reino sobre mim. Ele está dizendo, reina em mim, Senhor. Eu na minha oração estou dizendo, eu aceito o teu reinado na minha vida. Eu aceito o teu comando na minha vida. Pode voltar. Você pode verdadeiramente perdoar uma pessoa quando age em amor. É isso que Jesus quer nos ensinar. Esse é o valor superior que, se nós não entendermos, nós não vamos entrar no reino dos céus. Porque quando eu sou salvo, não dá mais para viver fora desse reino. Não dá mais para andar da mesma maneira. Não dá. Não dá mais. O tempo todo o Espírito que habita em mim me convence do pecado, do juízo e da justiça. O tempo todo Ele me ensina, Ele me guia. Quando eu erro, quando eu peco, imediatamente o Espírito me sinaliza. Quando somos andados pelo Espírito, o Espírito Santo nos sinaliza para que a gente reveja. E eu costumo sempre dizer, que por que nós queremos e precisamos viver esse reino? É para Deus nos amar mais? Não. Deus já nos amou até a morte. E morte de cruz. Ele não tem como me amar mais. Eu é que desejo esse reino, porque eu entendi completamente quem é Jesus, quem é o Senhor, quem é meu Salvador. Com Ele vou viver a eternidade toda. Então eu quero andar nesse reino, viver nesse reino, não para que Deus me ame mais, mas para que eu possa sinalizar esse reino ao outro, para que o outro possa ver esse reino em mim. Se esse reino está dentro de mim, ele vai ter uma manifestação no exterior. E Deus quer contar com a igreja dele para sinalizar o reino de Deus. Enquanto estamos aqui, a nossa missão como igreja é sinalizar o reino de Deus. Esse reino são valores plantados dentro de nós. E os nossos desejos revelam se o reino está em nós. Queridos, o reino de Deus chegou até nós. O reino de Deus está em nós. O reino de Deus é o domínio de um rei dirigindo a nossa vida.
O reino de Deus e a sua justiça é quando nós vamos aprender com Jesus as leis deste reino, para que possamos ser pessoas melhores. Aprender esse amor que Jesus quer nos ensinar. Aprender a virtude, a sabedoria que o Senhor Jesus quer nos ensinar. Então, eu deixei aqui uma reflexão muito simples, mas é um assunto a ser muito estudado. O reino sempre existiu. A partir da morte de Cristo, ele passa a existir dentro de nós. E ele começa a querer nos ensinar coisas grandes, valores do reino. Um dia o apóstolo Paulo olhou para a igreja de Corinto e disse: como eu gostaria de falar com vocês, como espirituais. Mas eu não posso. Leite vos dei a beber. Como eu gostaria que vocês comessem um alimento mais sólido. Como eu gostaria de falar com vocês numa linguagem mais profunda, mas ainda não posso. O Senhor Jesus espera que sua igreja cresça espiritualmente, para que Ele possa falar conosco numa linguagem mais espiritualizada. Ele quer nos dar um alimento mais sólido, mas Ele não pode, porque a gente é criança e vai engasgar, vai passar mal. Mas eu quero deixar com vocês essa reflexão sobre vivendo o reino de Deus. Vivendo o reino de Deus e a sua justiça. E quando nós vivemos esse reino, as demais coisas vão ser sempre acrescentadas. Tudo o que precisamos, o Senhor Jesus vai acrescentar dia a dia a nossa vida. Amém? Deus abençoe grandemente a tua vida. E que o Espírito Santo possa ministrar ao teu coração de uma maneira mais profunda, que você venha compreender de uma forma melhor o que é o reino e a sua justiça. Deus vos abençoe. Eu convido a igreja agora